Namastê! Continuando com os comportamentos, né? Eu fiz uma série de vídeos que é anterior a esse vídeo aqui, são 3 vídeos. Tá falando sobre comportamentos que podem te levar a desenvolver transtornos psiquiátricos. Você precisar de uma intervenção médico-psiquiatra, provavelmente até medicamentosa, tá? Eu fiz essa série baseada num vídeo de mesmo teor do Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra, só que coloquei meus pontos de vista, coloquei algumas indicações e tudo mais. Só que tem assim, ó, existem causas, existem ambientes, eu vou te falar de ambiência, né? O que uma terapia integrativa trata? Ela trata de todo um complexo, de todo o ambiente envolvendo um assunto. Esse ambiente é o ambiente interno, pensamentos, sentimentos, emoções, né? Que levam a pessoa a praticar ações. É o ambiente externo, que pode ser, por exemplo, os convívios familiares, os convívios com terceiros, né? Pode ser um ambiente externo, o próprio local, a localidade, né? O prédio em si que a pessoa mora, que a pessoa trabalha, os ambientes que ela frequenta, físicos mesmo, bem materiais, sabe? Tem uma série de estudos que mostram o quanto que uma pessoa fica mais leve, mais contente, mais tranquila em ambientes arejados, em ambientes iluminados, em ambientes coloridos, decorados. E o quanto uma pessoa fica mais para baixo, mais sem autoestima, mais depressiva, em ambientes obscuros, com umidade, até tem toda uma ciência sobre isso, que é o Feng Shui, né? Os chineses já reconhecem isso há séculos, né? Mas tem estudos de universidades americanas falando sobre isso. O quanto que o visual ambiental interfere no emocional das pessoas. Então, pode ser esse tipo de ambiente físico, pode ser o ambiente externo, situações. Por exemplo, situações dentro de qual é o teu contexto religioso. Então, quais são as crenças religiosas, quais são o conjunto de crenças religiosas, quais são os conjuntos de crenças sociais que aquela pessoa tem que lidar, né? E isso vai influenciar lá no ambiente interno dela, né? Culpas e medos tem muito a ver com como a sociedade estabelece os papéis, né? Então, quais são as sociedades que essa pessoa frequenta? Ela frequenta, por exemplo, uma religião cristã, é uma religião budista, muçulmana, afrodescendente. Qual é a religião dela? Isso traz culpas e medos diferentes para cada um, entendeu? Então, esse ambiente ele precisa ser visto também. Outra coisa é as situações econômicas. Tanto as situações econômicas específicas da pessoa, né, vai influenciar no modo dela ver o mundo, no modo dela sentir-se segura ou insegura, quanto as situações econômicas globais daquela região, daquela cidade, daquele país, né? Vai influenciar também. Então, muitas vezes, até muita gente fala, né? É muito difícil tratar pessoas com crises de pânico, de ansiedade, de depressão, de camadas sociais muito baixas. Porque ali não é questão de como ela olha o mundo, é questão que o mundo que ela está vivendo, esse ambiente externo, ele é muito massacrante do interno. É muito difícil você trabalhar, você tem que ser mais positivo, você tem que ter mais alegria dentro de uma pessoa que realmente não tem comida em casa, tem poucos recursos intelectuais, tem poucos recursos físicos pessoais. Por exemplo, uma pessoa que não tem grandes habilidades manuais para criar uma coisa para vender,
né? Não sabe cozinhar, não sabe fazer nenhum trabalho, não sabe fazer nada. Não tem condições físicas, por exemplo, de trabalhar em trabalhos braçais, né? Já não tem tanta saúde assim. Uma série de coisas. E aí você, como que você faz com essa pessoa? A primeira coisa que às vezes a gente tem que resolver é o ambiente externo, é dar um acesso a essa pessoa, né? É assim, não tem como você resolver problemas psíquicos, psiquiátricos e emocionais sem ter uma mínima base de sobrevivência com o mínimo de dignidade garantida. Então, muitas vezes, o que as pessoas precisam não é realmente. Primeiro, não é um psicólogo, é uma solução social para aquela pessoa. Por isso que a importância dos programas sociais, dos programas de proteção, dos programas de incentivo, de fomento, né, econômico para as comunidades. Como que você vai tratar, por exemplo, quem não sabe, o índice de suicídio entre comunidades indígenas cresceu muito. É uma preocupação, né? Antes tinha um outro índice bem grande, que é o índice de vício em álcool. Por que álcool? Porque álcool é a droga mais fácil e mais barata de se conseguir, né? Então, muitos indígenas com problemas de alcoolismo e agora, somando-se a esse problema, muitos indígenas entre jovens com problemas de suicídio muito precoce, antes dos 30 anos. E como que se resolve isso? Sendo que o ambiente externo para essa comunidade é um ambiente extremamente hostil. Cada vez mais as terras estão sendo invadidas, pessoas estão sendo assassinadas de verdade, tanto brancos quanto indígenas, que vão tentar defender esse território, esse direito de viver, esse direito de estar aonde sempre os ancestrais deles estiveram, né? Terras herdadas, territórios herdados de tataravós. Mas porque é indígena, eles não têm direito ao título dessa terra. Como você resolver para um indígena jovem que ele tenha fé no futuro, fé na vida, se ele está vendo todo o mundo dele sendo destruído, sendo massacrado, e ele tendo que deixar de ser quem ele é, deixar de gostar do que ele gosta, deixar de pensar como ele pensa para tentar sobreviver. E ele não consegue, porque é a essência dele. Ninguém consegue deixar de ser sua essência. Então, primeiro tem que resolver a questão da segurança aos povos indígenas. Depois a gente consegue resolver, né, a questão de não ter vontade de morrer. Então tem essa questão. Às vezes o ambiente externo realmente não é você que é uma anormalidade, não é você que é doentio, não é você que é fora do padrão. É que para você essas questões externas estão extremamente desfavoráveis. Mesma coisa, como trabalhar a autoestima, trabalhar empoderamento, né? De poder se manifestar com segurança, de poder se aceitar como é que é, de poder impor a sua presença no sentido de sociedade, de que, ó, tem mais essa cara, tem mais essa voz, tem mais esse jeito de ser no mundo, sendo negro em países racistas, sendo indígena em países racistas. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente está num país que não aceita a diferença. Aí você vai trabalhar no indivíduo, você muitas vezes tem que primeiro trabalhar no coletivo. Quando eu digo primeiro, não é primeiro. Tudo tem que ser trabalhado em conjunto. Então, sim, quando você vai como terapeuta integrativo, como reikiano, como
expansão de consciência, como querer ajudar umas comunidades, às vezes com trabalhos voluntários e gratuitos, ou com trabalhos pagos, com pessoas que estão saindo dessa comunidade, estão vindo dessa comunidade. Você tem que sempre pensar em como que eu posso contribuir com os meus conhecimentos, com os meus saberes, para que essa comunidade se desenvolva, né? Para que essa comunidade se proteja, ou como que ela se desenvolva também no financiamento, no financeiro não só individual, mas no coletivo. Como que eu vou trabalhar uma pessoa que tem medo, síndrome do pânico, mas essa pessoa mora e dorme numa casa que tem riscos de desabar a qualquer momento, tem telhado rachado, tem paredes com problema, comprometida, ela está morando numa área de insegurança ambiental. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar medo, né? Síndrome do pânico, ansiedade, se na verdade essa ansiedade, essa síndrome, ela está certa de acontecer, porque a pessoa está morando num teto que pode cair a qualquer momento. Eu tenho que conseguir fazer com que essa pessoa saia desse teto. Ou ela vai conseguir material para consertar essa casa, ou ela vai ter que sair desse local. Porque senão você tá querendo fazer o quê? Que a pessoa perca a intuição dela, perca a capacidade de raciocinar, a capacidade de se proteger. É contra a natureza. A natureza da gente, ela se protege, né? E ela percebe as coisas. E quando eu percebo as coisas lá fora, eu posso me sentir alegre a respeito das minhas percepções, eu posso me sentir triste. Quando a coisa é muito pesada, além da minha compreensão, além do que eu consigo aceitar, além da minha segurança física, eu não consigo ver alegria naquilo ali. Eu não consigo me sentir alegre e leve. Eu não vou conseguir trabalhar completamente alegria e leveza. Agora, eu posso conseguir criar soluções para isso, né? E aí, soluções muitas vezes são pragmáticas, né? São questões de políticas públicas, de políticas sociais, de botar a mão na massa, de política pessoal sua, né? Às vezes não adianta você oferecer reiki, às vezes você tem que também contribuir na questão de cestas básicas, de marmita, de levar cobertor, de levar roupas. E se você contribuir na questão pragmática de uma forma tendenciosa, interesseira, sem respeito, sabe? Dando o seu pior, dou meu resto, né? Cesta básica para pobre pode ser marcas horrorosas, roupas pode ser a rasgada que eu não quero mais, que eu ia jogar fora, então eu mando para um pobre e tudo mais. O teu trabalho no espiritual, no consciencial, vai estar totalmente comprometido, porque as pessoas não vão perceber a sua real boa intenção, porque na verdade não vai haver, né? A gente não pode ser cínico, achar que no pragmático eu faço o meu pior e no consciencial, no iluminado, eu sou paz e amor, eu sou profundamente amorosa. Não existe. As suas ações pragmáticas dizem muito sobre as suas ações espirituais, conscienciais. Dizem muito do que você realmente pensa, do que você realmente sente. Então é isso. Nós também precisamos olhar para o mundo material para poder ajudar nas emoções, nas incapacidades, nas questões emocionais, espirituais. Lembrando que às vezes a pessoa tem tudo isso e não consegue. Aí nós temos os comportamentos. Mas também a gente tem que olhar sempre para a ambiência. E às vezes a pessoa tem todas as coisas pragmáticas materiais, mas a ambiência dos convívios familiares, por exemplo, é muito comum. Pessoas com muito dinheiro, famílias que de gerações e gerações já nascem herdeiros ricos, mas as vivências emocionais dentro da família são muito doentias, né? Com abusos de todos os tipos. Então, a gente tem que olhar essa ambiência também. Então é isso, até o próximo vídeo.